E hoje, no Dia das Crianças, a pergunta é: e se você pudesse voltar a ser criança? Vamos ver o que a galera respondeu. Eu nunca deixei de ser criança, então essa pergunta pra mim não faz muito sentido. Bom, tem as questões, né? Se eu voltaria com a experiência de hoje, que eu acho que não daria certo, acho que Deus não deixaria que isso acontecesse, porque senão ia acabar com todos os colégios, ia pegar todos os meninos da escola, eu ia chefiar todos os caras das gangues, ia conseguir enganar todos os professores, porque eu teria muito conhecimento, vem grandes responsabilidades, eu sou irresponsável, então não ia dar certo. Mas eu não sei, eu gostei da minha infância, não sei se eu precisava viver ela de novo. Eu acho que eu gostaria muito mais, em vez de voltar para minha infância, trazer a minha infância para os dias de hoje. Eu acho que eu gosto mais de fazer isso. Através das minhas aulas de improvisação com meus alunos, eu sempre trago muito de jogos infantis, de olhar infantil das coisas, com meus alunos em escola. Também sendo crianças, são crianças que às vezes não têm oportunidade de ter a infância que a gente teve. Um dia desse eu fui ensinar alunos meus a jogar bet, cara, né? Para quem não conhece, dependendo do lugar, taco. E os meninos ficaram maravilhados. E a pessoa, essa geração não quer largar do iPad. Cara, eles querem largar do iPad, eles querem viver. Só que eles precisam de gente que olhe pra eles e que estejam afim de viver coisas com eles. Se você não ter paciência, você vai jogar pra eles o iPad com a galinha pintadinha. Eu usaria mais fantasias. Eu acho que naquela época a gente usou muito pouca fantasia. A gente usava mais fantasia quando era carnaval, alguma data. E hoje em dia eu vejo minhas filhas e as crianças como usam fantasias, como exploram esse lúdico, né? É tão gostoso, é tão divertido. E eu acho que eu usaria mais fantasias. Eu acho que é muito legal, assim, de criar histórias, imaginar, ser personagens que a gente quiser. Acho que quando criança a gente pode fazer isso, né? Hoje em dia eu com um monte de fantasia saindo por aí, não é tão normal, né? Mas ainda de vez em quando eu ponho algumas fantasias, mas não é tão normal. Tenho filho, eu tenho uma desculpa pra isso. Mas se eu fosse criança, com certeza eu ia me fantasiar mais de personagens e coisas diferentes. Eu não pensaria muito antes de me jogar no barro ou me jogar na água, depende. No mar revoltoso eu não vou me jogar porque eu não sou besta. Mas, sabe, eu sempre fui uma criança que pensou muito, será que minha mãe vai achar, o que vai... E hoje eu sou um adulto que pensa muito, o que as pessoas vão achar, e essa é a minha batalha. Então eu acho que de criança, a criança, ela pode fazer, sabe? Ela é criança. Uma criança é uma criança, que é só uma criança, vista por crianças. Ela é vista pela sociedade como criança porque é o que ela é, criança. Então eu faria coisa de criança, cara. Eu me sujaria, eu inventaria coisas, eu quebraria coisas, eu montaria coisas, eu faria tudo isso, assim, sem preocupar porque eu sou uma criança. E é o que a gente tenta fazer quando é adulto, mas nem tudo a gente pode fazer mais, a gente tenta fazer de outras formas. Mas a criança, meu amigo, eu me lambuzaria todo. É isso que eu faria. Ai, gente... Se eu contar pra vocês que eu nunca deixei de ser uma criança nessa vida? Eu faria tudo igual. Talvez eu tivesse empreendido mais, pois uma coisa que eu falo é que quando somos jovens, nós temos o poder de fazer acontecer, independente de qualquer situação, pois nós não temos responsabilidades, nós não temos muitas responsabilidades, como assim no colégio a gente não tem tarefas a valer para fazer como adolescentes têm, então por isso a gente tem mais tempo para a gente fazer o que a gente quiser fazer, independente do que seja, independente de qualquer situação, saca? Então se eu voltasse a ser criança, se eu pudesse voltar a ser criança, eu teria empreendido mais e teria utilizado aqueles momentos que eu tive de tempo livre. Obviamente nunca deixaria de ser criança, nunca deixaria de brincar, mas utilizaria do meu tempo livre para criar alguma coisa e para empreender, talvez ainda mais cedo do que eu criei minha startup aos 13 anos. Ia ser tão bom, eu ia aproveitar tanto. Assim, a minha infância foi uma infância muito boa, eu aproveitei demais, assim. Eu não tenho do que reclamar, eu morei no interior de Minas Gerais, então lá era tipo paraíso pra criança. Aprendi a fazer pipa, aprendi a jogar peão, rodar pneu, brincar de bicicleta, subir em árvore, pegar fruta na casa do vizinho, muitas coisas. Eu acho que eu voltaria a ser criança nessa época, que eu era muito livre, muito solta. Eu tinha cachorros. E
No Dia das Crianças é o meu aniversário, então pra mim sempre foi um dia especial, o Dia das Crianças. E ser criança, eu acho que eu vou ser uma criança assim pra sempre, porque é meu aniversário no Dia das Crianças. Então eu sempre vou me achar criança em certos pontos. E eu não acho isso ruim, porque ser criança quer dizer que você consegue enxergar as coisas com mais sinceridade. Eu vejo que as crianças veem tudo muito mais simples. Nós adultos complicamos muito as coisas. Eu ainda sou um pouco criança, um pouco Peter Pan, assim. Mas eu acho que se eu voltasse a ser criança hoje, com toda a inteligência e com todo o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu começaria a criar mais cedo, eu começaria a usar o meu talento mais cedo, eu começaria a desenhar. Tem um monte de criança expoente aí, fazendo um monte de coisas legais. E não é o uso da criança, assim, é eu consciente de que eu tenho talentos e que eu posso mais coisas. Acho que a gente poderia... a gente tem que empoderar um pouco mais as nossas crianças, incentivar, encorajar. E com todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tenho, eu teria mais coragem para fazer e criar as coisas. Bom, acho que primeiro de tudo eu não prestaria tanta atenção nos problemas e na pressa que os adultos têm. Eu brincaria mais e faria menos atividades de desenvolvimento na minha vida. Acho que porque eu também fui uma criança que fiz inúmeras atividades, inglês, balé, jazz, vôlei, catequese, fiz tantas coisas, mas eu tinha o tempo muito preenchido e eu acho que eu brincaria mais e também exploraria mais o meu mundo da imaginação. É isso aí, pessoal. Obrigada! Pois é, a gente se bloqueia demais quando a gente vira adulto, né? A criança, ela se arrisca, ela experimenta, ela imagina, ela sonha, ela brinca, ela se joga. Tá, tem algumas crianças que pensam um pouco mais, né? Se preocupam um pouco mais. Isso também tem que ser trabalhado. A gente tem que deixar com que, claro, sem deixar a responsabilidade de lado, a gente nunca deixe de ser criança e a gente se permita experimentar, ser criativo, fazer muita coisa. E a gente também tem que se preocupar em deixar com que as nossas crianças sejam crianças. Que a gente não queira colocar muitas regras nelas, para que elas tenham que encher a vida de coisas que talvez preparem ela para um futuro que a gente imagina que é o melhor para elas. Claro, a gente sabe que elas têm que fazer algumas coisas, mas elas têm que ter tempo para serem crianças. Crianças têm que ser crianças. Adultos têm que ser crianças também. Então, no dia de hoje, vamos pensar um pouco mais e, quem sabe, ter um mindset um pouco mais livre, um pouco com menos bloqueios, menos cobranças, um pouco até mais infantil. Amanhã, uma convidada muito especial. Semana que vem, eu tô de volta. Abraço.